Bíblia para aplicação pessoal. Meu Deus, como assim? Sejam muitos bem-vindos. Quero agradecer já você que está agora me assistindo. Seja muito bem-vindo a este grupo, a este lugar, a este espaço especial que Deus tem colocado para mim e para você. Gente, meu nome é Isnaia e eu quero estar aqui com vocês sempre para ajudar vocês a caminhar com Cristo, a vocês terem intimidade com Ele, a provar da graça que Ele dá para nós. Não é só batizar, é viver o processo. E viver o processo é maravilhoso. Chega para cá, pega a sua cadeirinha aí, já senta, uma caneta, pega aí um lápis, pega o seu caderninho de estudos e vem que eu vou te ensinar. Pode vir. E hoje o nosso tema é sobre aplicação pessoal. Ler a Bíblia e colocar essa leitura em prática. Como fazer isso, gente? Será que existe uma forma mais fácil de fazer isso? Será que tem algum jeitinho mais fácil? Porque assim, nós aprendemos isso no curso de teologia e alguma parte parece ser fácil, outra parte parece ser mais complexa, mas eu fiz então um resumão e eu quero trazer isso para vocês. A primeira coisa que eu quero que você entenda é exatamente o seguinte: a Bíblia, ela não foi escrito diretamente para mim e para você. É maravilhoso saber que na Bíblia existe uma história maravilhosa, mas nada do que está escrito na Bíblia foi escrito diretamente para mim, em específico, não foi escrito diretamente para você. Isso aí já é algo que nós temos que estar com isso bem ligados para a gente aprender isso. Então, o que acontece? Que nós estamos lendo uma correspondência de uma outra pessoa. Então, a gente tem que ficar ligado sobre este assunto. O que acontece? Porém, na Bíblia Sagrada, em diversas partes, a gente entende que ela afirma para nós, as suas palavras foram escritas para a gente. Então, calma aí, deixa eu entender o negócio. Como assim? Eu acabei de dizer que ela não foi escrita diretamente para mim, em especial para mim, para você. Não foi feita dessa forma para mim nem para você. Mas diversas passagens da Bíblia Sagrada tá dizendo que ela foi escrita para nós. E aí, como é que resolve isso? É tanto que a gente encontra isso em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, fala isso. Em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, aí vocês lêem do 15 até o 17. Todas essas partes aqui vai estar afirmando que tudo que está escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Aqui fala com bastante clareza. E como é que eu posso entender isso, então, e comer isso, absorver isso? A aplicação hoje, ela se desdobra, ela se descobre nas maneiras nos quais o Espírito Santo, ele passa, então, a colocar isso de forma oportuna na vida de cada pessoa. Então, além de tudo isso, além do Espírito Santo, ele pegar e criar várias formas de pegar e aplicar o que está escrito em nossa vida, ele também cria formas de nós absorver isso para que a gente viva isso.
Então, a todo momento, o Espírito Santo ele está trabalhando para que alguma coisa, alguma parte bíblica, nós possamos comê-la e a gente colocar em prática isso. Quando a gente vai nos cultos, no momento da palavra ali, a gente percebe que há uma explicação para que a gente crê por fé naquilo que nós estamos acabando de ouvir. E a hora que a gente começa a ouvir aquilo, algumas partes da nossa vida encaixam naquilo que aquele irmão está falando com a gente. Então, isso é importante, porém, para cada aplicação existe uma necessidade, existe uma forma diferenciada. Existe uma forma diferenciada enquanto que o irmão está lá na frente falando, lá ele é ensinado em como falar de forma específica, mas de um jeito global, onde vai cair ali em 3, 4, 5, 10 pessoas, onde 15 pessoas vai comer da mesma palavra. Outra coisa que é importante nós sabermos é que a Bíblia ela é essencialmente sobre Deus e não sobre nós. E o contexto, a essência dentro da Bíblia Sagrada, ela inicia-se falando sobre o Redentor, sobre a vinda desse Redentor, fala da chegada desse Redentor e ela finaliza dizendo do retorno desse Redentor. Então, todo o processo da Bíblia, ela fala e ela culmina tudo em Jesus Cristo. Então, a Bíblia, ela é um livro que foi escrito falando essencialmente, somente de Jesus Cristo. Então, toda a história do Antigo Testamento, a gente consegue ler aquilo ali e tirar daquilo ali a história de alguma coisa onde Jesus ali tem algum significado naquela história. Então, todas as histórias do Antigo Testamento têm alguma parte em que representa Jesus. Tudo, tudo. Exemplo, em Gênesis, assim que o casal ele erra na presença de Deus, ele peca e é retirado ele do jardim, o próprio Deus então mata um cordeiro para fazer roupas para o casal. A morte do cordeiro já demonstra que Jesus Cristo iria morrer. Então, desde a primeira história até a última história do Antigo Testamento fala sobre Jesus. Aí quando entra no Novo Testamento, já fala do Jesus que já chegou. E aí, quando a gente vai lá para os finaizinhos do Novo Testamento, quando começa a entrar então a carta do apóstolo Paulo, fala do Jesus que retornou nos céus, criou uma igreja, que preparou um povo para levar uma mensagem de boas-vindas, uma mensagem de esperança, uma mensagem que vai trazer para cada pessoa que ouvir e receber aquilo por fé, salvação. Essa é a mensagem de toda a Bíblia Sagrada. A pergunta que fica é: mas então o que é a aplicação pessoal? O que é a aplicação pessoal? A palavra já fala. Aplicação é quando nós comemos, na realidade lemos um trecho da Bíblia, um capítulo da Bíblia, e dentro daquele capítulo ali a gente consegue entender que aquele capítulo está falando conosco. E nós pegamos então aquela parte ali e colocamos ela em prática no nosso dia a dia. Isso então é a aplicação pessoal. Quanto tempo demorou para mim entender isso? Isso demorou um tempão, gente, um tempão para mim entender que eu deveria ler, refletir sobre o que eu li, fazer algumas perguntinhas e entender que a boca de Deus nada mais é do que a Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia Sagrada se abre e eu começo a ler ali,
ela começa a conversar comigo. Naquela conversa eu entendo que alguma coisa de mim ali, que alguma coisa que estou passando está naquela leitura ali, e eu entendo então que Deus está me respondendo aquilo que eu estava buscando. Então, a partir deste momento, eu já entendo que Deus está falando diretamente comigo. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O que acontece? Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus aplicada. Então, quando Jesus estava em corpo humano aqui na Terra, as pessoas que estavam lá do lado dele, as pessoas que estavam ali dia a dia com ele, estava aprendendo de forma pessoal como aplicar a palavra de Deus diariamente. Então, os discípulos, no caso o Paulo mesmo, que ele se coloca como apóstolo, as mulheres, Maria e todas as outras que estavam aos pés de Jesus, elas aprendem a colocar, a aplicar na vida dela o contexto da Bíblia Sagrada. Porque no momento em que Jesus estava ali junto com eles, muitas coisas estavam se cumprindo. Então, Jesus mostra ali, e tem lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 45, lá fala assim que lhes abriu o entendimento e para que eles compreendessem as escrituras. E no momento então que eles compreendem as escrituras, a mente deles se abre, os olhos deles se abrem isso. E Jesus então, ele mostra tudo que está escrito na criação, da criação, onde ele está ali naquele momento. Qual é a representação daquilo que se trata de Jesus Cristo. Aí vem as promessas, onde está Jesus ali oferecendo uma promessa nos mandamentos, onde Jesus se encontra ali nos mandamentos, na história, onde Jesus se encontra ali naquela história, no sistema sacrificial, onde Jesus encontra nesse sistema de sacrifícios, nos salmos, aonde Jesus encontra ali nesses salmos, nos provérbios e na revelação do Apocalipse. Em toda a Bíblia Sagrada, Jesus encontra em cada trecho da Bíblia Sagrada. E isso é maravilhoso, e eu fico imaginando que privilégio eles tiveram, onde o próprio Jesus, que é a palavra de Deus aplicada, eles então recebem ali instruções de como colocar isso em prática. Gente, toda a palavra de Deus, ela passa a ser morta em nossa vida se nós não colocarmos ela em prática. Então, uma das verdades bíblicas hoje, que ela é muito combatida, é você ter 10 tipos de Bíblia e nunca abrir ela e achar que o Espírito Santo te dará tudo. Por que isso? Porque enquanto que você não abre a Bíblia para você ler e você entender a que você está lendo, enquanto que você não colocar isso em prática, isso faz você ser um cristão sem princípios, faz você ser um cristão sem crédito. Você é cristão, mas em que parte mesmo você está sendo cristão? Qual é, então, o perfil de um cristão? Porque, assim, o perfil está dentro daquilo que você daquilo que é o seu caráter. E o seu caráter tem que ser o mais próximo de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ensina passo a passo como ter o caráter dele, como viver o caráter dele. E essa aplicação pessoal aqui faz isso, faz nós acordar e começar a viver aquilo que nós estamos lendo. Só ler não faz diferença. A diferença é quando você levanta e coloca isso em prática. A pergunta que fica é: por que investir tanto tempo em uma aplicação pessoal? Por que investir tanto tempo lendo a Sagrada Escritura?
Para responder essa pergunta, fica o seguinte: para nós, o investimento em passar um período da nossa vida lendo a Sagrada Escritura e lembrando que antes de você ler, você faz uma oração pedindo ao Espírito Santo clareza naquilo que você está lendo, você então começa a receber grandes benefícios de Deus. Um dos benefícios que você recebe é o próprio Deus começa então a conversar com Deus, com você. Quando você começa a ouvir o Senhor por meio das Escrituras, o Espírito Santo então começa a limpar você por dentro e aquilo que estava te fazendo tanto mal, aquilo que estava chocando você com o pecado, com aquilo que você fez de errado ou que você faz diariamente, a Bíblia Sagrada, a leitura dela, e quando você começa a colocar isso em prática, é como se você pegasse uma vassoura, jogasse ali um sabão em pó no chão e pegasse aquela vassoura e começasse a lavar então aquele chão. E qual é o resultado disso? É que para aquela sujeira sair é necessário jogar água e puxar com o rodo. E o resultado da Bíblia Sagrada, quando nós passamos a investir tempo lendo e investir um tempo colocando isso em prática, nós passamos então a mudar. Nós não vivemos, a gente não passa a ser mais quem nós somos. A gente passa a ter uma mudança real. E aquilo que o Senhor propõe no nosso batismo, assim que a gente batiza, Ele fala que nós teremos uma vida nova, que nós seremos transformados. O Senhor pega nós e vira nós do avesso para fora. Então, essa transformação, ela só vai acontecer no momento em que você começar a debulhar a Sagrada Escritura. E isso é diariamente, é a mesma coisa de você estar almoçando todos os dias. Todos os dias você lê e come esse alimento da vida. Lá em Israel ele chama de pão diário. E aqui no Brasil eu posso dizer que é o nosso feijão com arroz diário. Então, a nossa comida espiritual, ela está nas Sagradas Escrituras. E existe uma realidade muito fundamental que, se nós só orarmos, nós estamos simplesmente só conversando com Deus. E o nosso telefone não vai funcionar. A nossa comunicação com Deus, ela vai ter ali um peso, porque só nós conversa e a gente não ouve então a voz dele. E a voz dele é fundamental. A pessoa que ela passa muito tempo orando e ela não disponibiliza tempo para ler a Sagrada Escritura, ela tem problemas emocionais, ela tem problemas, doenças, dificuldades na vida dela, porque só ela fala e ela não tem um contato nenhum com a Bíblia Sagrada. Então, o corpo humano, a mente humana, ela necessita de um equilíbrio onde você lê a Sagrada Escritura e onde você ora e onde você lê. E é muito interessante porque na Bíblia Sagrada ela fala assim, orai e vigiai. Aí a pergunta vem, como que eu devo então vigiar? Como é que eu vigio? Como é que eu presto atenção se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado? Ou quando algo chega em mim, eu sei saber diferenciar se isso é certo ou errado. O vigiar está em nós lermos a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Não tem como uma pessoa vigiar algo que ela não conhece. Ela vai ser passada para trás. E é importante na nossa vida onde nós possamos então colocar isso em prática. Qual é o momento melhor de fazer um devocional? Qual é o meu melhor momento? O meu melhor momento é assim que eu acordo. Eu coloco então a minha primícia diante de Deus. A primeira coisa que eu faço é conversar com meu Pai que habita nos céus. E é gostoso, é maravilhoso conversar com Ele.
Primeiramente, a gente tem aquela dificuldade de começar a conversar com Deus. Fica aquela influência, aquela dificuldade, sabe? Aquele atrito. A gente não consegue, algo fica puxando a gente para trás, dizendo não, vai ser ruim. Mas a hora que você entra na presença de Deus, que você começa então a conversar com Ele, convidar o Espírito Santo para fazer parte deste momento, aquilo vai ficando mais leve, e daqui a pouco você sente Ele dentro de você, Ele começa a te responder aquela aflição, aquela dificuldade, aquilo que você está vivendo ali na hora, depois que você abre o seu coração, conta tudo para Ele, aí você vai ler a Sagrada Escritura e o Senhor vem com aquela resposta. Gente, é como um bálsamo mesmo que é lançado em nós. Tem uma parte na Sagrada Escritura que fala que é como o óleo que coloca sobre a cabeça de Arão, ele vai descendo, passa pela barba dele, cai no vestido dele e vai descendo até lá na ponta. Então, é isso que acontece conosco. O alívio que a gente busca em tantas coisas, fazendo técnicas disso, fazendo técnicas daquela outra coisa, e a gente busca ali alguma forma de minimizar a opressão que está dentro de nós, de criar um jeito de dar uma esvaziada internamente, aquela emoção, aquela dificuldade, a opressão do pecado aqui, aquela outra opressão maligna ali, a gente vai vivendo aquilo, parece que a gente vai explodir. Mas o que faz isso se tornar algo onde isso vira um escape, isso sai de nós, é como se colocasse uma agulha em um balão, e o balão então estoura e aquela pressão cai. Ou pegasse uma bola de futebol e você, com a agulha, você colocasse aquela agulha nele ali e aquele ar, aquela pressão que está ali naquela bola começasse a sair e aquela bola ficasse mais macia. Então, como que isso acontece? Quando o orvalho do céu, quando os céus, aquilo que é celeste, chega sobre nós e vai nos enchendo do bálsamo. Quando Deus traz o que é dele para nós, a nossa vida modifica, o nosso dia é transformado, entra uma paz em nós, a gente começa a ter esperança. E a gente viver sem esperança, um dia sem esperança, um minuto sem esperança é o suficiente de nós pararmos no manicômio. Porque a pessoa que ela não tem esperança, o desejo dela é de morrer e ela vai querer fazer um estrago na vida dela. A esperança, ela faz parte da nossa vida, a esperança, ela comunica conosco e essa esperança, ela só vem por meio de Deus, só vem por meio de Jesus Cristo. Nesse meio, quem traz para nós? O Espírito Santo traz para nós essa esperança. Então, eu vou passar aqui um passo a passo em como você consolidar aquilo que você leu e você entender como é que você consegue definir aquilo, saber que aquilo está falando com você ou não. O primeiro passo é você ler. Você vai pegar ali o capítulo e eu falo sempre assim, não fica abrindo e fechando a Bíblia como você estivesse jogando no bicho. Você abre e é aqui que Deus vai falar comigo. Não é assim. A sua vida, ela é um dia após o outro. A sua vida é sempre assim, um dia após o outro. Depois da segunda vem a terça-feira, depois da terça vem a quarta-feira. E a semana vai finalizando dessa forma. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um trecho, um livro e vai começar a ler. E cada dia você lê um capítulo daquele livro. Se você não conseguir ler o capítulo todo, que é grande, você divide o capítulo em dois pedaços, em 3, em 4. Mas o importante é você ler uma parte e no outro dia você dá sequência naquela parte. Por quê? Você vai entender a história da forma correta. E você não vai ficar pegando ali pedacinhos e tentando pegar esse pedacinho e levar em uma outra situação que não tem nada a ver. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui para vocês é vocês entender se isso
e vai conversar com vocês. Como que isso vai conversar? Como que vocês vão entender que naquele momento que você está lendo ali é com você ou não é com você? Afinal de contas, a Bíblia ela é escrita, mas com história de outras pessoas. E nós estamos dentro, no momento em que nós pegamos aquilo ali que está passando na vida de fulano, nós colocamos aquilo ali na nossa vida. Mas não é eu que coloco, é o próprio Espírito Santo que vai indicar para mim exatamente qual é a parte que vai encaixar na minha vida. Então, quando você abriu a parte ali e leu a parte que você abriu ali, você, lógico, você faz a sua oração antes, pedindo o Espírito Santo a interferência. E aí, o que acontece? Você vai ficar observando ali de sentinela, prestando bem atenção qual é o momento que o próprio Espírito Santo vai dizer assim, vai colocar no seu coração assim, olha, essa história está muito parecida com a sua. Olha, essa resposta está igualzinho à pergunta que você fez. Olha, isso aqui está encaixando exatamente na sua situação. Essa clareza, ela vai chegar quando você começar a ler. E é sempre assim, quando a gente vai ler a Sagrada Escritura, no momento do nosso devocional, do nosso culto individual, a gente está conversando com Deus e Ele também quer conversar conosco. E Ele quer trazer alívio para a gente. Ele se importa com as nossas dificuldades, Ele se importa com aquilo que nós estamos passando. E Ele quer sim falar para você que Ele está lá contigo e Ele vai dar uma solução para nós naquele momento ali. Vai explicar para nós qual é o caminho que nós devemos andar. E você fica de olho. E o próprio Espírito Santo ele vai começar a pulsar na sua mente, dentro de você, que aquela passagem ali está muito parecido com a sua passagem de vida. E veja só, você ouve aquela frase que você mesmo leu, e aí quando você começa a ouvir aquilo, na hora que você for ler, você não lê de cabeça, ali só com os olhos. Você lê na altura que você ouve. Por quê? É pelo ouvir que é gerado em nós a fé. É exatamente quando a gente ouve a palavra de Deus, começa então a gerar a fé dentro de nós. Então, é como se o nosso espírito, ele se alimenta a partir do ouvido, quando a gente passa a ouvir a palavra de Deus. Não existe nenhuma outra forma do nosso espírito se alimentar se não tiver ali algum trecho da palavra de Deus. Nosso espírito ele é muito seletivo e ele não aceita outra coisa. Ou é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus. Então, somente a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, o que está escrito dentro dela, é que vai encher nós, preencher exatamente naquela parte ali que nós estamos precisando tanto em ouvir, em aprender. E aí você começa a entender que é com você que aquela parte ali está falando. Você começa a receber ali a fé que é você, que é com você que está acontecendo. E você começa a sentir o amor de Deus naquele momento ali. Você fala, nossa, Deus está se importando comigo sim. E as coisas começam a acontecer. Quando você lê ali, o próprio Espírito Santo vai abrindo a sua mente para você entender que aquela parte ali está exatamente falando com você. A passagem, ela praticamente, tem passagem que ela vai ser praticamente a mesma que o que você está vivendo naquele momento. Vai ter passagem que a palavra, ela vem específica, como se fosse aquela palavra ali só para falar sobre exatamente aquilo que você está passando, aquilo que você está buscando. E o conflito que estava dentro de você, estava dentro de nós, começa então a ser apaziguado. O Senhor começa então a resolver aquele conflito pessoal que está dentro de nós. Então, uma
parte que é muito fundamental para nós é nós sermos honestos na hora de nós olharmos para essas frases e entender o que exatamente Deus está falando conosco. Nós temos que ser honestos, porque para a gente não pegar algo que não tem nada a ver conosco. O próprio Espírito Santo vai apontar e vai mostrar para você aquilo que é para você. Aquilo que não é para você, não inventa que é para você, porque você vai se dar mal naquilo. E quanto mais honesto, quanto mais honesta você for no seu devocional, na hora que você for orar, quanto mais honesto você for naquilo que você fez de errado, naquilo que você está sentindo naquele momento, porque Deus está te vendo. Então, da mesma forma que você está ali lendo ali, vamos dizer que a frase que o Senhor está apontando para você são 2, aí você quer pegar 10 frases para você. Então, assim, se é 2, é 2. Se é 3, é 3. Se é 4, é 4. 4 não é 10, 2 não é 4 e 1 não é 2. O próprio Espírito Santo vai apontar para você aí o que é exatamente, a forma exatamente que vai falar com você e você vai entender que aquilo é para você. Uma forma muito interessante é que nós nos apropriamos muito fácil daquilo que é conosco. Aquilo que é com a gente pega muito fácil, a gente entende que é com a gente não é bobo. Quando a gente começa a ler, então, a gente percebe o quão específico que aquilo está se encaixando conosco. E aí você começa a entender que Deus está ali conversando com vocês. E é tão interessante, gente, porque assim, já tem um tempão que eu faço o devocional e esse tempo todo que eu estou fazendo esse devocional, o Senhor, Ele sempre me responde. De alguma forma Ele me responde. E é muito bom porque eu fico pensando, gente, mas é uma leitura sequencial. É número 1, número 2, número 3, é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. É sequencial e nessa sequência o Senhor conversa com a gente. É muito gostoso isso. Esses dias eu tive uma experiência muito boa, muito boa. Eu fiz 2 perguntas para o Senhor em um dia antes. E aí, depois dessas 2 perguntas, terminei de fazer meu devocional, etc. No outro dia, naquele mesmo dia que eu terminei de fazer o devocional, eu abri um jejum para que Deus me respondesse aquela pergunta. Ai, gente, foi tão maravilhoso. E quando foi no outro dia, que eu já tinha fechado o jejum e tudo mais, eu fui fazer o devocional novamente. E quando praticamente eu terminei de fazer aquele devocional. Eu levantei, fui abrir a porta, porque eu sempre faço com a porta trancada, na ideia de quem tentar entrar vai encontrar ela fechada, não vai me atrapalhar, tem que bater primeiro. E aí na hora que eu cheguei, quando eu fui colocar na mão no trinco, aí o Espírito Santo falou comigo, Isnaia, volta, porque eu quero conversar com você. Falei, ai meu Deus, o que Deus quer conversar comigo? Ai meu Deus, aquela felicidade. Corri e ajoelhei. E aí ele me falou os capítulos, ele falou, pega o livro tal, no capítulo tal e versículo tal. Aí eu peguei, gente. Aí eu li e tal. E eu li, não entendi. Eu falei, uai, não entendi. E aí ele pegou e falou assim, lembra da sua pergunta de ontem? Eu falei, meu Deus, Deus está me respondendo a pergunta de ontem. Gente, mas a resposta foi muito boa, assim. Foi a resposta mesmo da pergunta, foi muito boa. Aí isso foi a resposta da primeira pergunta. E aí ele falou assim, agora você pega o livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, e leia. E aí eu fui ler. Gente, a resposta da segunda pergunta foi maravilhosa. Fiquei o dia todo anestesiada com aquele momento tão especial com Deus. Ai, Deus se importa conosco. Deus nos ama demais e é muito saboroso estar na presença dele. É gostoso demais. E sabe o que isso acontece? É que Deus, ele vem ao nosso encontro
antes mesmo de nós ir ao encontro dele. Deus, ele nos fisga antes mesmo de nós irmos até ele. E ele faz isso, gente, porque ele sabe que nós não teríamos força de ir até ele se ele não fisgasse nós, como se fisga um peixe. Como se pesca um peixe, coloca ali alguma coisinha no anzol para que o peixe vá até lá e tenta comer aquilo. O Senhor faz isso com a gente. E é muito bom, porque o Senhor, ele traz nós para a presença dele, e aí ele vai lá e refrigera nós com a presença dele, e a gente sai de lá feliz da vida, porque o Salvador encheu nós de fé, de esperança, para a gente continuar caminhando. É muito bom, é muito bom. E ele vai organizando o conflito interno dentro de nós. Ele vai organizando aquele pecado que vem trazendo tantas dificuldades, tantas opressões dentro de nós, que vai trazendo tanto sofrimento. Ele vai pegando aquilo e vai organizando tudo e colocando tudo no lugar. Aquilo que a gente for cedendo para Deus, Deus vai organizando tudo. Aquilo que nós fomos deixando Deus trabalhar, Deus vai transformando a nossa vida em uma vida de paz, uma vida com longanimidade, e a gente vai vivendo uma vida mais espiritual, dentro do propósito dele. É muito gostoso, é muito gostoso. Então, a aplicação dessas passagens, ela é de forma simples. A gente pode fazer ela de forma simples. Quando você lê ali um texto, começa a perguntar para você mesmo o que Deus está querendo conversar com você, o que Deus está trazendo para você. O que será que Deus está me dizendo aqui nessa passagem? Sim, Espírito Santo, abre a minha mente, o que será que o Deus está me dizendo aqui nessa passagem? O que Jesus Cristo está querendo falar comigo aqui nessa passagem que eu não estou entendendo? Abre a minha mente. Gente, para um pouquinho, espera um pouquinho. Você vai ver que vai vir a resposta. O Espírito Santo vai falar, vai te mostrar exatamente o que Cristo quer falar com você naquele momento. É gostoso demais participar de Cristo, participar do que Ele tem para nós. E a pergunta que fica depois é como é que eu vou fazer para me colocar isso em prática? Como é que eu faço, sim, Espírito Santo? Como é que eu faço, Espírito Santo, para colocar isso em prática? Como é que eu coloco o que eu estou lendo aqui em prática? Ele também vai colocar isso no seu coração. Ele vai dizer exatamente como você colocar isso em prática. E cada vez que você vai colocando em prática, você vai vivendo o propósito de Deus. Você vai começar a usufruir aquilo que Deus promete a todo aquele que por fé aceita Jesus Cristo. Gente, não é sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida por conta do pecado que entrou neste planeta. Mas além do sofrimento, existe uma felicidade real. Existe uma paz real. Existe um amor, um cuidado real. E esse amor, esse cuidado vem do céu, vem de Deus para nós. É tão bom, gente, é tão gostoso ter esse cuidado, receber esse carinho de Jesus Cristo. Ai, gente, é muito gostoso. Viva isso, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Isso você só consegue saber a partir do momento que vocês passam a colocar isso em prática. Começa a fazer isso. Vocês vão ver o que delícia que é experimentar Deus. Experimente o Senhor. E as palavras, aquilo que nós estamos lendo na Bíblia, lá fala de experiências humanas comuns. Uma vida que alguém ali passou, que sofreu, alguma coisa ali que aquela pessoa passou naquele momento, que aconteceu alguma coisa ali com aquela outra pessoa, são experiências de pessoas comuns. Porém, essas experiências comuns das outras pessoas só vai se tornar algo pessoal para nós
quando alguma coisa ali, em detalhe, falar conosco. Fazer parte da nossa vida. Tomar parte daquilo que está acontecendo. Parece que alguém, naquele momento, está contando para nós uma história que refere-se a gente mesmo. Parece que naquele momento ali alguém está dando uma solução do seu problema. Parece que naquele momento ali tem alguém mostrando para você a forma de você solucionar aquilo que você está vivendo. E tudo isso não é só parece, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E no Espírito dele, ele está lá no trono, sentado no trono dele. E ele vai mandando as mensagens por meio do Espírito dele. E o Espírito dele está aqui conosco neste momento. E está aí com você. E aí a gente então vai recebendo as instruções diretamente do reino dos céus. Essas instruções vai chegando até nós e vai sarando, vai curando a nossa vida. Você que está ouvindo essa mensagem, não deixa para depois. Comece a experimentar hoje. O nosso cérebro tem apenas 24 horas para consolidar essa mensagem que eu estou te passando aqui ou para jogar no lixo essa mensagem. Se daqui 24 horas você fizer alguma coisa, ele vai entender que isso é importante e você vai começar a lembrar dessa mensagem. Mas se daqui 24 horas você não fizer nada, ele vai entender que essa mensagem não é importante e ele vai pegar e vai lançar fora essa mensagem. Você nem vai lembrar disso. Então, Deus, ele ampara cada um de nós. Deus, ele quer, ele busca, ele fica olhando quem quer ele, quem quer se relacionar com ele, porque o desejo dele é relacionar com os seus filhos. Qual é o desejo do Pai? É estar próximo dos filhos, ensinar os filhos, fazer os filhos sentirem protegidos, amados, fazer os filhos sentirem que ele está sendo cuidado por alguém que ama ele e por alguém que quer viver ao lado dele. Tchau, tchau, até mais. Tudo de bom para vocês, que o Senhor, o grande e poderoso Deus, possa estar sobre a sua vida. Até mais.